Você já parou para pensar por que no Brasil a gente aprende a calcular a hipotenusa, a decorar a tabela periódica e a saber o nome de todos os afluentes do Rio Amazonas? Você sabe todos os afluentes, né? Enfim, mas ninguém nos ensina o que fazer com o nosso primeiro salário. O resultado disso é uma estatística assustadora. Segundo o CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 8 em cada 10 pessoas que cruzam na rua com você vivem esse pesadelo silencioso. Elas não dormem direito, brigam com o cônjuge por causa de dinheiro e sentem que estão correndo como se fossem uma esteira, fazendo muito esforço, mas não saem do lugar. Se você faz parte desse grupo ou sente que você está a um passo dele, eu tenho uma verdade incômoda para te dizer. A culpa não é totalmente sua, mas a responsabilidade de sair daí, isso é sua. O sistema financeiro foi desenhado para ser uma armadilha, para ser complexo. Termos difíceis, taxas escondidas, letras pequenininhas e aquela facilidade perigosa. Clique aqui e pegue um empréstimo. Hoje eu não vou te dar uma dica de investimento da moda. Eu vou te entregar a arquitetura da sua liberdade. Se você está cansado de ser apenas um passageiro da sua própria vida financeira, aperte o cinto. Você vai começar a dirigir a sua própria vida. Nesse vídeo eu estruturei o que eu chamo de plano de contingência e prosperidade. Nossa, que nome bonito. Mas você sabe o que é contingência? Eu vou te explicar de uma forma simples. Por exemplo, suponha que estourou um cano de água na sua casa, certo? O que você vai fazer de imediato? Você vai ficar pensando por que o cano estourou? Ou como você vai arrumar? Ou quanto vai custar? Isso você vai até fazer, mas não vai ser a sua primeira ação. Meu filho, tá vazando água para tudo que é lado. A sua primeira ação tem que ser fechar o registro para a água parar de vazar e aí depois você começar a pensar nas soluções. Entendeu o paralelo? Então eu vou entregar para você algo que você pode usar como contingência e depois você vai ajustar alguns pontos que vão te ajudar a prosperar. Eu vou te entregar 5 passos que servem tanto para quem está com o nome do SPC quanto para quem ganha bem, mas vê o futuro evaporar sem deixar nenhum rastro. Eu vou te mostrar como mapear os seus gastos sem virar um escravo de planilha, como cortar o que realmente importa e como aplicar a regra que os milionários usam para nunca mais ficarem pobres. Além disso, vou te indicar a leitura que mudou a minha percepção sobre riqueza e trazer uma lição prática do que você pode e deve fazer assim que esse vídeo acabar. Como dizia o Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal da história, o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Se você quer atrair dinheiro, você precisa se tornar alguém que sabe cuidar dele. Se você ficar comigo até o final, eu prometo, o seu olhar sobre aquela nota de R$ 50 nunca mais vai ser o mesmo. Se você perceber minha voz meio anasalada, é porque aqui em São Paulo o tempo mudou drasticamente. Eu tô muito gripado. Mas eu tô aqui para entregar conteúdo para você. Primeiro passo que eu chamo de autópsia financeira, Vinícius, mas por que esse nome? Porque agora você vai entender por que o seu dinheiro morreu no final do mês. Você precisa abrir as contas e investigar a causa da morte. A maioria das pessoas sofre de uma doença chamada cegueira voluntária. Elas evitam abrir o aplicativo do banco, elas evitam olhar a fatura do cartão porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mentira! O coração sente a ansiedade, sente o aperto no peito e sente a falta de perspectiva. É engraçado como a gente tem tempo para rolar o feed no Instagram por 2 horas, mas diz que não tem tempo para anotar os gastos por 15 minutos. Durante os próximos 30 dias, você não vai apenas anotar o aluguel, você vai anotar o chiclete, o estacionamento, a gorjeta e principalmente as taxas bancárias. Você sabia que, em média, o brasileiro gasta mais de R$ 400 por ano apenas em tarifas bancárias que poderiam ser zero? Isso é dinheiro jogado no lixo. Se você concorda que o banco já ganha dinheiro demais às suas custas, deixa o like aqui embaixo. Esse joinha ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é de utilidade pública. Vamos espalhar essa clareza financeira para mais pessoas. Vamos então para o passo 2.
O filtro da essencialidade. Eu gosto desses nomes difíceis, mas eu vou desmistificar certas coisas para você. Agora que você tem os dados na mão, é hora da triagem. No desenvolvimento pessoal, a gente fala muito sobre foco. Nas finanças, o foco é a diferença entre desejo e necessidade. Uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 46% dos brasileiros admitem fazer compras por impulso, para aliviar o estresse ou a tristeza. Ou seja, as pessoas não estão comprando por objetivos, elas estão tentando comprar felicidade em 12 parcelas. Eu vou te dar um spoiler aqui. Essa felicidade dura 2 dias no máximo, mas a parcela vai durar 1 ano. O passo 2 é aplicar o filtro das 72 horas. Você viu algo que quer comprar? Você quer muito? Espera 72 horas. Se depois de 3 dias você ainda achar que é essencial e isso couber no seu orçamento, você compra. Você vai perceber que, em 90% das vezes, o desejo era apenas surto de dopamina e passou depois de uma boa noite de sono. Se você quer aprofundar nessa psicologia do consumo, eu recomendo fortemente o livro A Psicologia Financeira. Ele diz uma frase que eu carrego comigo até hoje: gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Esse livro é obrigatório para quem quer sair da média. Sabe uma outra coisa que te faz sair da média? Se inscrevendo no canal. Isso vai me ajudar muito a continuar esse projeto. Eu te agradeço. Não perde as contas aí. Passo número 3. Como você organiza o seu fluxo financeiro? O grande erro é esperar no final do mês para ver o que sobra para investir. E a notícia é: nunca sobra. O ser humano é biologicamente programado para gastar tudo que tem disponível. É a chamada lei de Parkinson. Não é a doença de Parkinson. A lei diz o seguinte: se você tem um recurso, vamos chamar isso de receita. Ou se você achar melhor, vamos chamar de grana, bufunfa. A tendência é que você aumente suas despesas até você atingir o limite da grana que você tem. Às vezes, até ultrapassa. Eu sei que cada um tem uma realidade diferente, talvez você não consiga fazer exatamente o que eu vou te passar agora, mas o que você tem que fazer é adaptar, e mesmo assim, você prosseguir nesse mesmo conceito. Então eu vou te passar um conceito para você sair da lei de Parkinson e começar a tomar rédea da sua vida. Você precisa saber da regra 50-30-20. Calma, vou te explicar melhor. 50% do seu salário vai para suas necessidades básicas. É o seu custo de vida, aluguel, mercado, luz, saúde. Se isso passar de 50%, o seu padrão de vida está alto demais para o seu ganho atual. Você está morando em um palco para os outros verem, enquanto os bastidores estão desabando. Como eu disse anteriormente, adapte isso à sua realidade. Agora vamos para os próximos 30%. 30% do seu salário para fazer lazer e sustentar o seu estilo de vida. Sim, você precisa do seu churrasco, do seu streaming, da sua saída com seus amigos. Finanças não é sobre privação, é sobre escolha. Se você tira o lazer, você vira uma panela de pressão que vai explodir e gastar tudo em um shopping em um momento de carência. Então, vai lá e se diverte com esses 30%. Agora vamos para os 20% que sobrou. Esse nós vamos chamar 20% do eu do futuro. Isso aqui não é negociável. Esses 20% servem para duas coisas: quitar dívidas, caso você as tenha, ou construir o seu patrimônio. Se você quer aprender estratégias específicas de como investir esses 30%, já se inscreve no canal. Eu estou sempre por aqui demistificando o mundo do dinheiro e da mente para que você possa parar de ser um pagador de boletos profissional. Passo número 4, a fortaleza da tranquilidade. Nome épico. O quarto passo é onde a mágica da paz mental acontece. É a construção da sua reserva de emergência, ou como eu prefiro chamar de fundo de liberdade. Sabe por que a maioria das pessoas aceita desaforo no trabalho? Por que elas continuam nos relacionamentos tóxicos? Por que elas aceitam qualquer termo de um banco? Porque elas estão a um mês do abismo. Elas não têm margem. Ter uma reserva que cubra de 3 a 6 meses do seu custo de vida é o que separa desespero de estratégia. Imagina acordar de manhã, ser demitido e pensar: tudo bem, eu tenho 6 meses de tranquilidade para escolher o meu próximo passo. Isso não tem preço. Muitos dizem: mas eu vou demorar muito para juntar isso. Ótimo, começa hoje.
começa com R$ 10. O cérebro humano é viciado em progresso. Quando você vira os primeiros R$ 10, depois os 100, depois os 1.000 guardados, uma chave vai virar na sua cabeça e você vai querer proteger esse dinheiro a todo custo. Não perde as contas aí. Passo número 5. Até agora nós estamos trabalhando na defesa, mas o quinto passo é sair da defesa e ir para o ataque. Organização financeira sem geração de renda e investimento é apenas sobreviver com estilo. Você precisa entender o poder dos juros compostos. Albert Einstein supostamente disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Quando você organiza suas finanças, você libera um capital para investir. No início, você investe R$ 100 e ganha R$ 1 de dividendo. Parece piada, né? Mas é aí que a maioria desiste. Só que o juro composto é uma curva exponencial. No começo ele é até lento, mas depois de alguns anos, o dinheiro que o seu dinheiro gera começa a pagar as suas contas. É o momento em que o trabalho se torna uma opção, não uma obrigação. E eu quero que você sempre lembre de uma coisa: a vida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Aqui nós vamos jogar o jogo do longo prazo. Agora, vamos para as lições práticas? Chegamos no fim da teoria, agora começa a vida real. Eu não quero que você apenas feche esse vídeo e vá ver um vídeo de gatinho. Você vai pegar o seu celular ou uma folha de papel e vai responder 3 perguntas. Qual é o valor exato da minha dívida hoje, caso você tenha? Lembra que eu te disse no começo desse vídeo sobre contingência? É como um cano estourado na sua casa. O seu primeiro passo vai ser estancar, parar. Nesse caso, pagar as dívidas, porque os juros sobre juros vai aumentando cada vez mais as suas dívidas e suas preocupações. Então pensa antes em contingência dessas dívidas. Pergunta número 2. Qual é o meu custo de vida mínimo para sobreviver? Você vai ter a resposta para juntar a sua reserva de emergência ou de liberdade. Pergunta número 3 é: qual é o seu primeiro gasto parasita que você vai cancelar agora ou vai reajustar? Pode ser aquela assinatura que você usa ou seu plano de celular que é caro demais. Você pode se surpreender com o resultado. Eu sempre revisito meus gastos e penso como eu poderia melhorar de alguma forma. Se tudo que eu pago como serviço eu estou aproveitando, enfim, você conseguiu captar o que eu quero dizer. Eu pagava mensalidade num clube, inclusive é o clube que eu pratico natação. Me segue lá no Instagram que você vai conseguir ver mais do meu dia a dia e conseguir entender algumas coisas, inclusive algumas sacadas. Segue lá. Voltando ao assunto, eu pagava nesse clube R$ 129 mensais, certo? Eu fui até esse clube e perguntei novamente sobre os planos e descobri que se eu pagasse, ao invés do plano mensal, o plano anual, eu conseguiria reduzir esse valor para R$ 88 pelo mesmo benefício. Então eu migrei para um plano anual e economizei R$ 41 por mês, que ao ano a gente consegue converter em R$ 492. Para você pode até ser um valor baixo. Para mim não é. Mas quando você transforma essa economia em economia anual, você vai se surpreender. Imagina você fazer a mesma limpeza em tudo que você faz. Plano de celular que você tem, qual que é o custo da sua academia. Às vezes você pode até ter uma academia que tem várias modalidades de treino, dança, arte marcial, etc. Você usa efetivamente ou você só faz academia? Então, talvez seja possível reduzir. E o serviço de streaming? Acho que até aqui você conseguiu captar o que eu quero dizer e você pode se beneficiar muito com isso que eu tô te falando. Olha, faz essa limpeza nas suas contas e depois me conta aqui no comentário se fez diferença para você ou não. Ou melhor, se qualquer um desses passos fez diferença para você, coloca aqui nos comentários, eu faço questão de ler e responder. Organizar as finanças é o maior ato de amor próprio que você vai ter com você mesmo. Ou melhor, com o seu futuro. É dizer para você daqui 10 anos, eu cuidei de você, eu não gastei tudo hoje porque eu me importo com a sua liberdade amanhã. O caminho é longo, mas o primeiro passo é hoje. Eu sou o Vinícius e a gente se vê no próximo vídeo para continuar essa construção. Foco na missão e comece agora. Fui!